Vamos começar a gravação aqui da terceira aula desse curso de Introdução à Informática, com foco em Informática para concursos. Tá? E, na verdade, a aula de hoje é a segunda aula de resolução de exercícios, que a gente vai falar de softwares, né? Essa é a sequência, né, de resoluções. A gente vai ter uma aula de resolução de questões relacionadas a sistemas operacionais, foco mais no Windows, internet, tecnologias, algumas questões de redes, segurança, tá? Entre outras que eu julgar necessário para este curso. Beleza? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: existem diversas categorias de softwares, né? Como a gente já falou nas aulas teóricas. Aquela que é disponibilizada ainda não acabada, ou seja, muitas vezes chama-se categoria, chama-se tipo, às vezes poderia chamar tipo. Não tem bem uma, né, definição. Mas quando se fala categoria, normalmente está se falando da questão da usabilidade do software, né? Está se falando em relação a licenças, né? A como eu posso utilizar, se eu tenho limites de uso, se aquele software é de uso gratuito, se é código aberto, código fechado. Mas quando ele diz aqui disponibilizada ainda não acabada para avaliação em teste, é uma versão, ele está se referindo a uma versão de software, tá? Que é quando a empresa ela não disponibiliza aquela versão mais atualizada do software. Então o que é que ela faz? Ela disponibiliza uma versão que vai ser testada normalmente por um grupo de pessoas, né? É quase como um teste de laboratório, né? Testado por um grupo de pessoas menor, não é para o público geral, né? E aquela versão, ou até pode ser utilizado para o público geral, mas ela é destacada como uma versão de software beta, tá? Software beta. Não é software demo de demonstração, tá? Software de demonstração é um software que ele tem quase todas as funções bloqueadas. Ele tem a principal função lá dele funcionando apenas para você conhecer, normalmente conhecer a interface do software e ficar no desejo de utilizar, né? Então, tem uma segunda questão aqui que é um pouco, já cai logo na número 2, né? Poder deixar ela mais para frente, mas é um pouco mais técnica e, de toda forma, caiu em concurso público nível, não lembro se foi superior ou médio, mas caiu em concurso público e pode, né, parecer aí. O kernel do Linux, aí você não precisa, a gente não estudou Linux, você precisa entender que o Linux é um sistema operacional nesse ponto, né? Então ele está constantemente em desenvolvimento. O kernel é o núcleo, né, do sistema operacional, por uma comunidade de programadores. Isso acontece porque o Linux ele é um software livre, né? Então diversos programadores podem acessar aquele código, redistribuir todo aquele conceito de software livre. Mas para garantir a sua qualidade e integridade, existem alguns mantenedores do kernel, como o Linus Torvalds, que analisam e julgam a pertinência das alterações. E aí? Dá uma pausa aí no vídeo. O que é que você acha dessa questão? É verdadeiro, tá? Linus Torvalds é o criador, né? E ele também por muito tempo foi um principal desenvolvedor do kernel do Linux, né? Ele é criador também de outras ferramentas, né, conhecidas na literatura como o Git, tá? Não confundir esses conceitos de software livre com software de código aberto, tá? Beleza, galera? Assim como nos softwares livres, né? Às vezes você copia o texto, hein? Os códigos em linha e as linhas de comandos que foram desenvolvidos no software freeware são disponibilizados livremente. Tá, software freeware normalmente não é software livre, né? Então, falso. O freeware ele é disponibilizado gratuitamente. Gratuitamente é diferente de ser livre. Livre, código é aberto, livre para ser editado, modificado, distribuído. Tá? A maioria das licenças usadas na publicação de software
de software livre permite que os programas sejam modificados e redistribuídos. Certo? Só uma afirmação da questão. Essas práticas são geralmente proibidas pela legislação internacional de copyright. Não confundir copyright e copyleft. Copyright é o direito, né, de autoria de um software proprietário, né? Ou seja, é a legislação internacional de copyright, que tenta justamente impedir que alterações e cópias sejam efetuadas sem autorização dos autores, né? Então, aí sim está verdadeiro. Beleza? Copyright está relacionado com software proprietário, né? Copyleft com software livre. Então, as licenças que acompanham o software livre fazem uso da legislação de copyright. Opa, já não precisa mais dizer nada, né? Tá errado aí já. Para impedir a utilização não autorizada, mas estas licenças definem clara e explicitamente as condições sobre as quais cópias, modificações e distribuições podem ser efetuadas, para garantir as liberdades e modificar e distribuir o software assim licenciado. Não, tá falso já lá de cima, né? Que nome se dá às licenças que acompanham o software livre e fazem uso, opa, também já tá fácil aí, né? Fazem uso da legislação para impedir a utilização não autorizada, definindo clara e explicitamente as condições sobre as quais cópias, modificações, redistribuições podem ser efetuadas. Sempre que estiver falando desses termos, cópias, modificações e redistribuições, está se referindo aí às características da licença de software livre, tá? Bem como garantindo a liberdade de modificar e redistribuir o software assim licenciado. Copyleft. Copyleft é isso aí, né? É a licença GPL aí que software livre está sobre essa licença GPL, né? Então não é copyright, freeware é relacionado a software gratuitos, é normalmente código fechado, né? Shareware já tem outro conceito que a gente vai daqui a pouco ter algumas questões relacionadas a ele. Então software é o conjunto de programas ou aplicativos, instruções e regras que permitem ao equipamento funcionar. Ó, você preste atenção nessas afirmações de questões, porque na verdade ele está falando alguma coisa que com certeza, se não for uma questão de VF, né, é verdadeiro, né? Então são considerados exemplos de softwares, exceto. O que aí não é software, né? Fica fácil logo por mais que você não tenha alguma dúvida, Chrome é o primeiro. Não, isso é um software, um navegador web. Aí Windows e Android são o quê? Sistemas operacionais. Sistemas operacionais são o quê? Software. E o que é iOS? É o sistema operacional também, utilizado no iPhone, tá? Então sobra o quê? ROM. Isso aí é o quê? Uma memória apenas de leitura. Normalmente lá nas placas motherboard, né? Então ROM, Read Only Memory. Existem softwares que não exigem pagamento de licença, mas estão protegidos com direitos autorais, né? E existem outros que são disponibilizados no mercado para serem utilizados de forma gratuita por um período de tempo, limitado ou com algumas funções limitadas. Esses dois tipos de software são conhecidos respectivamente por quê? Primeiro ele está falando de software que não paga, você usa ele gratuitamente, mas são protegidos por direitos autorais, por copyright. É aquele software freeware, né? Aquele software que você baixa gratuitamente, você não conhece o código-fonte, não sabe o que está ali dentro, né? Mas eles são protegidos por direitos autorais. Existem outros que são disponibilizados no mercado para ser utilizados de forma gratuita por um tempo. Quando falar nisso, gratuito por um tempo, limitação de funcionalidade, ele está se referindo a software shareware. Eu tinha até mudado aqui a letra D. Deixa eu só deixar os dois igual, né? Então, em um laboratório de informática é preciso instalar um software utilitário. Lembra que é software utilitário? Software que vai resolver, digamos assim, né? É utilizado mais para resolver, né? Solucionar algum problema do sistema operacional, que o sistema operacional não fez tão bem, ou um software que vai para o próprio sistema em si computacional, até problemas de hardware mesmo, como é o caso aí dessa questão, né? Algum problema no seu sistema computacional que foi, com o passar do tempo, sendo detectado, se foi criando software para resolver esse tipo de problema, né?
Então é para isso que é o software utilitário. E o software aplicativo é esse que é mais comum, que a gente é mais comum em utilizar ele no dia a dia, né? Softwares normalmente que vocês salvam arquivos a partir deles, como qualquer software. Não vou falar qualquer não, né? Não sei como é que está hoje, mas os softwares como Word, Excel e PowerPoint são bons exemplos. Então, respectivamente, em um microcomputador, o que é um exemplo de utilitário e aplicativo? Beleza, Linux é o quê? Sistema operacional, antivírus, utilitário. WinZip, utilitário. Java é uma linguagem de programação. Não é nenhum desses aí. Desfragmentador de discos, utilitário. Eu tenho uma aula aí que fala só disso, que eu até deixei como extra, né, para quem quiser estudar um pouco mais. E Excel aplicativo. Opa, acho que achei a resposta, né? Antivírus utilitário Linux, sistema operacional, PowerPoint, aplicativo, aí está o inverso, né? E antivírus utilitário. Desfragmentador de disco é aquele software que, o que é que acontece muito quando você utiliza HD, principalmente, né? Os arquivos eles vão ficando, de certa forma, bagunçados no HD. De maneira que vai ficando cada vez mais difícil do sistema operacional, falando a grosso modo, de encontrar aqueles arquivos ali. Então, o acesso aos dados do HD já é lento, né? E quando os dados, né, vão ficando, digamos assim, fragmentados, né? Pedaço do arquivo em um lugar, outro pedaço do arquivo em outro lugar, de forma que quando eu quero acessar aquele arquivo eu tenho que ler as duas partes dele, isso custa mais recurso computacional, gasta mais tempo, o sistema fica mais lento. Eu rodo lá o desfragmentador de disco para tentar organizar esses arquivos, né, deixar o sistema até um pouco mais rápido. Tá? Então, desfragmentador de disco para resolver um problema, na realidade, né, que acontece de fato no HD, né, no hardware. Então, os sistemas operacionais proprietários e as linguagens de programação são exemplos de quê? Software utilitário? Não, software utilitário é uma coisa. Sistema operacional é outra coisa. Você até viu aí em algumas aulas eu falando de software básico, aí dou como exemplo aquele software que faz tradução do sistema operacional com o hardware, como exemplo de drivers e tal. Mas por muitas vezes o sistema operacional ele é identificado como um software básico, tá? Eu aconselho você que está assistindo, sempre que eu for iniciar uma questão, você dá um pause para tentar responder e depois dá o play quando eu for dar a resposta, né? Então, tanto a linguagem de programação também é muitas vezes identificado como um software básico, é um software mais longe do usuário, né? Não é um software utilitário do usuário comum, né? Não é um software utilitário, um software que um software aplicativo, mas é um software que primeiro o sistema operacional, antes do sistema operacional, tem o quê? Só tem os sistemas que rodam na BIOS do computador, ou seja, de mais baixo nível. Baixo nível, mais próximo de linguagem, mais próximo da máquina. Alto nível, mais próximo do usuário. O sistema operacional, apesar de você estar sempre utilizando ele ali, ele realiza rotinas, né, que tem conexão direta com... Não direta porque normalmente tem um driver aí no meio, um software também que é um driver que permite essa comunicação com o hardware, mas quase que diretas com o hardware, né? Diferente, por exemplo, de softwares aplicativos e softwares utilitários. A resposta é software básico. Então, acesso remoto a computadores, né, é um recurso amplamente utilizado em empresas ou por particulares, auxiliando nas necessidades dos usuários. Nesse sentido, qual é o objetivo principal do software de acesso remoto a computador? Existe um software chamado PUTY, P-U-T-T-Y, por exemplo, que ele realiza isso. Tá? É um software mais ligado a quem trabalha com redes. Eu abro esse software, tento conectar um computador através do IP dele, tenho que ter a senha, o login daquele computador, né? O usuário e a senha de um login e a senha de um usuário daquele computador, para eu possa acessar remotamente. Uma vez que eu consigo acessar remotamente, eu posso realizar, se esse usuário tiver, é como se aquele usuário tivesse logado no sistema, de longe, né? Então eu posso realizar várias operações, como abrir arquivos, mudar dados, né, editar arquivos. Se o usuário tiver essa permissão, você realiza isso remotamente. Então a resposta aí é controlar um computador remotamente a partir de outro local, né? Controlar outro computador
a partir de outro local. É um computador que está distante. Então, não é gerenciar os arquivos salvos no computador local que eu estou. É de fato gerenciar os arquivos remotamente, né? A partir do computador que eu estou usando, né? Eu não estou lá fisicamente, estou remotamente. Não é fazer videoconferência, né? Em um computador com Windows, o Office 365 não esteja instalado, o usuário poderá escrever um documento. Onde é que eu posso escrever um documento de texto se eu não tiver o Office instalado? Se eu não tenho o Office instalado, nenhuma ferramenta do Office, eu também não tenho o Word, né? Então, desses aí, o que é um processador de texto, ou pelo menos um editor de texto. E aí, um detalhe grande é que ele botou com formatação, né? Então, você elimina aí gerenciador de tarefas, não é um... Gerenciador de tarefas é um utilitário aí do Windows para você verificar como a memória, como gerenciador de tarefas. Ctrl, Alt, Del, você verifica processos do sistema operacional, desempenho, né? Como a CPU está rodando, né? 10%, quantos por cento da CPU, a velocidade dela, a frequência, quanto de memória eu estou usando, 70% da memória da memória RAM. Então, histórico de aplicativos, softwares que inicializam quando eu ligo o computador, tá? Isso é o gerenciador de tarefas. Então, não é o Windows Media Player, não é calculador, isso aqui é para mídia, né? Arquivos de áudio, vídeo e tudo mais. E não poderia ser o bloco de notas? Não, porque ele está dizendo com formatação. Então, o WordPad, tá? WordPad, como você quiser. Hardware e software são elementos que fazem parte do computador, onde cada um deles tem sua função, beleza? A comunicação entre o hardware e o software do computador é realizada pelo sistema operacional, basicamente sim. Em relação a hardware e software, é correto afirmar. Tudo que ele falou aí são afirmativas verdadeiras, você é importante ler esses enunciados, porque você também está estudando. Então, o que é que ele está dizendo? Software e hardware, o que é correto? Software são peças físicas, errado. Hardware são programas, errado. Software fornece instruções para o hardware, perfeito. O monitor e o fone de ouvido são softwares, não, são hardware. Hardware não funcionará se qualquer software instalado tiver nada a ver. Fácil demais. Software vai fornecer instruções para o hardware funcionar, realizar essas instruções, né? O som de uma música pode ser digitalizado e armazenado no arquivo, perfeito. Suponha que em seu computador exista um arquivo de áudio que contém uma música e que foi codificado em um formato MP3. Perceba que toda vez que você tem arquivo de mídia, né, você tem vários formatos aí de arquivo de mídia. Um formato como o MP3 é um formato, de certa forma, compactado também, né, mas que para o ouvido humano não é tão perceptível, né, essa compactação, a influência que essa compactação causa. Então, assim, muitas vezes para eu poder escutar um arquivo de mídia desse, que foi compactado, que foi codificado, né, o que é que eu vou precisar? Então, para eu poder reproduzir esse arquivo de áudio no seu computador, o que é que eu vou precisar? De um decodificador, gente. A própria questão está dizendo. Foi codificado. Eu preciso decodificar um software que vai decodificar esse arquivo. Beleza? Então, dentre as alternativas que compõem o funcionamento de um computador, temos um sistema que é estabelecido por programas que permitem atender o seu usuário. Ou seja, ele está se referindo a quê? Um sistema que é estabelecido por programas e permite atender o usuário. É software, né? A aula, né, de software. Essa é mais fácil ainda. Essa daí requer um pouco de busca no Google, né? Para quem não sabia aí, para quem não sabe, mas ele está pedindo aí um software, 2 softwares que são gratuitos, open source, ou seja, de código aberto, não necessariamente software livre, de monitoramento e diagnóstico de ambientes computacionais, né? Então você já sabe, por exemplo, por eliminação, Avast, todo mundo deve conhecer que é um antivírus. Código aberto? Não. Adobe, piorou. Oracle? Não. O que mais? Não conheço esses demais aí. Tá, beleza. Fazer uma pesquisazinha no Google para cada um, para você ter conhecimento.
Se realmente, às vezes, é algum tipo de software aí, né? Mas, nesse caso, ele está falando de monitoramento e diagnóstico de ambientes computacionais, né? O Zabbix aí é um exemplo deles, desse tipo de software, tá? Depois dá uma pesquisada no Google e tenta ver o que é cada software aí, o que se existe, qual é, para que serve, tá? Então, o seguinte software não é instalado no Windows, ou seja, você tem que comprar ele por fora. Todos aí vêm, menos um, qual é? Calculadora vem, bloco de notas vem, tá? Talvez você ficasse em dúvida aí entre Excel e Windows Media Player, né? Mas o Excel não vem, ele faz parte da suite do Office, né? Ferramentas de escritório. Um arquivo ISO, geralmente chamado de imagem ISO, é o único arquivo que é uma... Ó, já está explicando o que é um arquivo ISO para você, né? Que é uma representação perfeita de um CD, DVD ou de um... deixa eu dizer aí... Blu-ray, né? Ele quis dizer. Então, todo o conteúdo de um disco pode ser duplicado com precisão em um arquivo ISO, ou seja, você pode pegar todo o conteúdo que está no DVD e meio que criar uma imagem desse DVD, tá? Dessa mídia digital aí, em um arquivo ISO. Então, os arquivos de imagem ISO geralmente são gravados com a extensão de arquivo .iso, certo? E ele pode ser aberto com que software? Então, normalmente esse ISO é a extensão de um arquivo ISO, que é uma imagem de uma mídia dessas aí, né? Você pode meio que criar essa imagem de disco. E quando você cria essa imagem de disco, você cria no arquivo ISO. Então, que software abre isso aí? É possível, né? Você abrir um tipo de software desse no Windows Media Player. Outros softwares aí. O bloco de notas nunca que abriria, né? Um bloco de notas não abre nenhum arquivo de texto formatado, né? Então você poderia ficar em dúvida aí. O Access, o que é isso? O Microsoft Access. É um software que é um gerenciador de dados, né? Um gerenciador de banco de dados, né? Não chega a ser um sistema gerenciador de banco de dados, um SGBD mesmo, mas é um gerenciador de dados, né? Alguns dizem até que ele é um gerenciador de arquivos. Ele é mais simples, né? É um banco de dados mais simples, que está lá nas ferramentas do Office, né? Na suite de ferramentas do Office. Um WinRAR para compactar, né? Descompactar arquivos. Existem vários tipos de software no mercado, alguns livres e outros proprietários. Então é correto afirmar que é uma característica do proprietário, né? São os programas com um autor definido que negam o acesso livre ao código-fonte. Esse aparece, né? A liberdade de executar, não tem liberdade, tá tudo errado, tem a letra A. Até que se você não sabe, você vai ver que a questão é a única que tem um padrão diferente das demais, né? Não vou nem ler para... Mas tudo isso é a liberdade de redistribuir cópias livremente do software, a liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas desta forma, pode dar a toda a comunidade a chance de se beneficiar com as mudanças, mas sem acesso ao código-fonte. Isso aí já não é indicado, não é código do software livre, né? Que é de propriedade do desenvolvedor. Não, é a liberdade dessa código-fonte, mas não pode modificá-lo, apenas disponibilizar novas ferramentas. Não. Beleza? Sobre os componentes de software de um sistema computacional, o que é correto? Todo programa deve ser construído em linguagem de máquina. Não. Linguagem de máquina é linguagem de baixo nível, né? Aliás, os programas mesmo que são desenvolvidos hoje são desenvolvidos em linguagem de alto nível. Uma linguagem de programação de alto nível possui um sistema de abstração elevado. Sim, mais próximo à linguagem humana e distante do código binário. Perfeito. São exemplos desse tipo de linguagem. C++ é uma linguagem de programação, Java também, Python também, Assembly também, só que Assembly não é uma linguagem de alto nível, por isso aí é uma pegadinha e está errado. Um software com licença freeware é distribuído gratuitamente com licença para uso apenas por um período experimental. Lembra do que eu falei de período experimental? Que está relacionado, que categoria de licença ou que licença de software está relacionada com período experimental? Shareware, lembra? Então aí está errado por isso.
Para continuar seu uso, torna-se necessário ter autorização. Se não der codificador de áudio aí, ele não faz nem sentido tá aí, tá? Você já viu a resposta, né, ali. Um programa consiste em um conjunto de instruções que o processador deve executar para que a tarefa solicitada por este programa seja realizada. Perfeito. Um vírus é um programa que tem como contaminar apenas hardware. Não. Software. Beleza? Vamos lá. Freeware é o mesmo que software gratuito. Você pode usar todas as funções que o programa sem restrições, mas o tempo de uso é limitado. Tempo limitado, shareware. Mais uma vez, falso. Shareware, o programa possui algumas limitações em relação ao acesso de funções ou limite de tempo de utilização. Geralmente contado em dias a partir do momento que o software é instalado. Para ter acesso a essas ferramentas bloqueadas ou usar por tempo indeterminado, precisa comprar. Isso é o conceito de shareware. Adware. Gratuito, porém o programa tem publicidade. Lembra disso? Adware é relacionado a ads, né? Ads, propagandas em inglês. Então tem relações com publicidade, sim. Nele, de forma que o usuário é obrigado a ter contato com aquele anúncio, todas as vezes que utilizá-lo. A propaganda só é retirada mediante o pagamento. Open source. Os programas são open source. Os programas open source são totalmente gratuitos e sem restrições aos usuários, não necessariamente gratuitos. Possui o código-fonte de programação acoplado a ele. Significa que qualquer pessoa pode alterar as funções do programa sem a necessidade de nenhum tipo de pagamento aos criadores. Falso. Eles podem ser pagos, né? Os softwares open source, inclusive software livre também. Agora, não existe essa totalidade de ser gratuito, tá? Software gratuito não está relacionado com software de código aberto ou open source, que é a mesma coisa, nem também com software livre. Código aberto, mas não está sobre essa licença GPL, porque ele está dizendo aqui alterar suas funções sem a necessidade de nenhum tipo de... Isso aí nem explicou bem direitinho, mas está mais relacionado a software livre, esse finalzinho aí, né? Então tá errado, né? Totalmente gratuito, não. Finalizando, ele diz: um software é um serviço computacional utilizado para realizar ações no sistema de computadores. Ou seja, um software é todo programa presente nos diversos dispositivos. Perfeito. Computadores, celulares, televisores, entre outros. Mas todos esses programas que estão nesses dispositivos são software, desenvolvido por alguém ou por um grupo de pessoas, né? Então, considerando toda essa temática, o que aí não é software? Mais uma vez, né? Android. Isso é uma questão de concurso. Você vê, gente, que isso do que é software aí, o que não é software, costuma estar caindo. Android é um sistema operacional, né? Baseado no Linux, inclusive, né? Aí, e usado lá nos celulares Samsung, né? Motorola. iOS, sistema operacional da Apple, usado lá no iPhone. Chat, ou seja, sistema operacional é software. Chat GPT, né? Eu botei aí de gaiato, isso aí hoje, mudei aí para atualizar mais. Não software, né? Software de inteligência artificial, né? Que na verdade é um chat, que é um serviço da web, um serviço na internet. É um chat, só que é um chat baseado em inteligência artificial, ou seja, que ele tem inteligência ali, né? Não é um simples chat que você conversa como um conjunto de perguntas e respostas, né? Como, você quer isso? Sim. Ele vai lhe encaminhando para como uma faca, né? Você vai lhe encaminhando para uma solução do seu problema. Alexa também é um software inteligente, né? Alexa. E ULA. ULA não é software. Então a resposta é ULA, tá, gente? ULA é a unidade lógica aritmética do processador. Normalmente isso aí já foi de propósito. Eu botei ULA porque se eu botasse aí mouse, aí todo mundo sabe que não é um software, né? Tem graça. Tem que botar uma coisa que você fica, será que isso é um software? Aí, para você não ficar pensando, será que isso é um software, se você não souber o que é aquilo, apesar de que eu já comentei disso lá na primeira semana, né? Faz parte da aula de hardware. Você olha assim e diz, não, mas Android é, iOS é, eu sei do que é tudo isso, são softwares conhecidos. Então, por eliminação, pode ser isso. Então, galera, se tiver dúvida aí, só falar. Beleza, tudo tranquilo. Vou parar por aqui. Até a próxima. Parar a gravação também.
Beleza? Deixa eu ver aqui a gravação na simplesinha. Ok. 30 minutinhos. Pois vai lá, galera. Um abraço. Valeu, galera. Boa noite. Um abraço. Deus abençoe vocês.